Olá, bem-vindos às orientações do estágio da área das geociências. Olá, professora Eneida, vamos para as orientações dos nossos estágios? Olá, professora Renata, bem-vindos todos. Vamos sim, vamos então primeiro começar com a questão de como fazer o estágio nesse momento de exceção que estamos vivendo, né? Maravilha, então vamos lá, temos slides para a gente Temos. começar? Maravilha, E... então. Então, só um minutinho, compartilhando, pessoal, então prestem atenção, vejam as orientações. Neste primeiro momento, nós vamos falar o que é estágio, toda a base legal, enfim, todas as orientações. As possibilidades, né, Renata, que a angústia dos alunos é assim, como vou fazer meu estágio se está tudo parado, essa pandemia não me permite sair de casa? Então, sim, há possibilidades. Vamos lá. Exatamente. Então, o nosso primeiro slide, só compartilhando. O que é necessário, o que é fundamental, então assistam até o final, vejam todas as possibilidades, analisem o que nós estamos colocando nos diferentes formatos, para que vocês, de fato, consigam concluir os seus estágios no atual momento que nós estamos vivendo. Você está compartilhando a tela já? Não, não estou, Eneida. Não? Então eu vou tentar aqui. Só um minuto. Vamos lá. Vamos ver se aparece para todo mundo. Acho que sim, né, professora Renata? Maravilha. Isso. Então vamos lá. Estágio supervisionado, formato híbrido, né, que o aluno pode realizar esse estágio, então, à distância ou presencial, de acordo com a realidade da sua cidade, do local onde ele mora, por isso híbrido. Além disso, pode ser também das duas formas. Fazer um pouco presencial, um pouco à distância. Sim. Então, essa é a ideia do estágio híbrido. Vamos lá. Maravilha, Qual que é a então. importância, né? O que é o estágio, qual que é a sua importância? Vamos lá. Primeiro, pessoal, é um componente curricular, né? Então, faz parte do seu currículo, é uma atividade que você tem que cumprir para fechar a sua carga horária no seu curso e poder se formar. Então, não tem jeito, né? E é um componente curricular que tem uma especificidade, ele concilia teoria e prática, ele possibilita a experiência por meio da aplicação dos fundamentos de conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da sua formação, num contexto de atuação profissional. Então, é um momento formativo da praxis. O que é a praxis, né? É aquilo que eu aprendi lá na teoria, mas agora eu me deparo com uma realidade que eu tenho que resolver lá no campo de estágio, e aí como é que eu vou transpor aquela teoria que eu aprendi nos livros, nas aulas, nas rotas de aprendizagem, para esse momento real, concreto, diante do meu público, seja na licenciatura, seja do bacharelado, como é que eu vou resolver isso? Então, essa reflexão, teoria prática, que é a praxis, né? Então, e sempre que você retorna à teoria para ver se era aquilo mesmo, depois você modifica, ajusta a prática, enfim, esse movimento dialético, teoria e prática. Certo? Vamos lá. Maravilha. E, professora Eneida, a base é legal, já que nós estamos nesse momento, vamos falar um pouquinho aí para os nossos estudantes, a base legal, então, do nosso estágio, para que eles tenham ciência e fiquem tranquilos em relação a isso também. Isso. Então, assim, as diretrizes curriculares dos cursos, no nosso caso da área de geociências, de geografia e de ciências biológicas, elas se manifestam em relação ao estágio supervisionado. Então, elas fazem menção, dizem da importância do estágio, algumas diretrizes apresentam esse componente como obrigatório, outras possibilitam dispensa de parte da carga horária, caso o estudante comprove experiência na área. Para a licenciatura, ainda nós temos a diretriz curricular que é para a formação dos professores da educação básica, de todas os componentes curriculares. Então, esse é um documento também, aliás, a última versão muito recente, de dezembro de 2019, e na licenciatura
a diretriz, inclusive, determina a carga horária obrigatória de estágio, o que não acontece nas diretrizes dos bacharelados, né? Ainda no caso relacionado à educação, tem o Plano Nacional de Educação, e aí educação envolvendo bacharelado e licenciatura, né, porque se reporta aos dois níveis, educação básica e educação superior. O Plano Nacional fala da importância de se fazer o estágio, da obrigatoriedade de se fazer o estágio, da importância desse momento na formação. E a lei do estágio remunerado, né, que é uma lei, se eu não me engano, de 2007, enfim, que vem proteger o estudante, e nós estamos alinhados com essa legislação, e o nosso estágio, embora não seja, né, o não obrigatório, a gente está falando aqui do estágio obrigatório curricular, mas ele também está salvaguardado nessa lei, com a questão dos direitos, do estagiário, carga horária e tudo mais. Então, seguimos toda essa base legal aqui, professora Renata, para fazer o nosso estágio aqui na Uninter. Maravilha. Bom, e o próximo slide, então, ele vai trazer, professora Eneida, para nós, o que vem a ser, então, esse nosso estágio híbrido, em função do momento que nós estamos vivendo. Vamos conversar um pouquinho, quais são as possibilidades? Isso. Então, antes da pandemia, todo mundo fazia o estágio presencial, né, aquele em que o estudante vai a campo, seja na escola, seja na empresa, seja na ONG, seja, enfim, no campo que o estágio demanda. Ele vai fisicamente, ele está lá presente e faz, então, o contato com as pessoas e faz a sua prática, a sua observação participativa ali fisicamente. O estágio online é aquele que é realizado totalmente à distância, totalmente com a presença digital. Quando a gente fala à distância, a gente pode dizer assim, sem a presença. Não, você está lá presente, só que por meio remoto, né? E está presente em tempo real, porque não se trata de ficar vendo coisas que já aconteceram, você vai fazer uma conexão em tempo real com o seu campo de estágio. Então, na licenciatura, por exemplo, os alunos vão entrar nas plataformas que as escolas usam para que o professor dê aula, e ele vai acompanhar, como se ele estivesse sentado lá no fundo da sala de aula, ele está vendo o professor dar aula, ele está vendo a participação dos alunos, e depois, quando ele for fazer a sua prática, ele estará na posição do professor, né, na docência, de forma remota também. E o híbrido, que é o presencial e online. Então, se a pandemia estiver daqui a pouco numa situação de maior controle aí na sua cidade, e que você possa fazer uma parte presencial, uma parte à distância, enfim, que seja mais seguro nesse sentido, você também pode usar todas essas orientações para fazer de forma híbrida, ok? Então, aqui, gente, vai depender da sua realidade local. Por enquanto, em termos de Brasil, pelo menos, nós estamos num momento que não se faz nada presencial. Quem pode faz tudo à distância, né? Mas temos também, né, professora, alunos fora do Brasil, então cada um vai se portando aí de acordo com a sua realidade local. Maravilha. Vamos lá. E aí, nós temos mais que um formato desse estágio híbrido. Então, nós temos lá o ensino profissional, extensão, iniciação científica. Vamos falar, professora, um pouco de cada um, qual é a concepção do profissional, da extensão e da iniciação científica para os nossos alunos. Isso. Então, pessoal, nessa reflexão do estágio híbrido, a gente tem essas três possibilidades, são 4 possibilidades, mas na verdade 3 para cada, ou 3 para a licenciatura, 3 para o bacharelado. São formas de que você pode fazer o estágio. Nós teremos vídeos mais detalhados sobre cada uma das formas. Então, aqui eu só vou tentar marcar a diferença de um para o outro. Aquilo que a gente está chamando estágios no formato ensino são para as licenciaturas. Estágio formato profissional só para os bacharelados. Mas, afinal, o que é esse formato? Esse é o formato tradicional, aqueles que vocês faziam quando iam a campo presencialmente. Então, quem vai fazer o estágio híbrido no formato ensino, ele vai firmar um termo de compromisso com a escola e vai acompanhar a prática de um professor via remota,
né, lá da escola. E o bacharel, ele vai firmar um termo de compromisso com uma empresa, com uma instituição pública, com, enfim, qualquer instituição onde caiba, né, o profissional geógrafo ou bacharel em ciências biológicas, e aí ele vai acompanhar também à distância como é o trabalho nesse local e depois propor a sua prática. Então, é aquilo que nós já conhecemos como tradicionalmente se fazia o estágio antes da pandemia. Os outros dois formatos, tanto os estudantes de licenciatura quanto os de bacharelado podem fazer. E são dois formatos, então, um deles é extensão, o outro é iniciação científica. No formato extensão, você, estudante, vai montar um curso de extensão, desde o projeto do curso, pesquisa, o conteúdo do curso, tudo certinho, e você vai ministrar esse curso de extensão para um público que você e o seu polo de apoio presencial vão convidar e vão angariar esse público, e aí você vai ser o docente desse curso de extensão. No formato iniciação científica, você, estudante, tanto de licenciatura quanto de bacharelado, vai firmar o termo de compromisso com a Uninter e você vai ingressar no nosso grupo de pesquisa das Geociências. E aí, no nosso grupo de pesquisas, você vai participar das reuniões e vai ter que escrever um projeto de pesquisa e depois um artigo científico, ok? Nos outros dois formatos, ensino profissional e extensão, além das práticas que eu já mencionei, tem outras atividades que também precisam ser realizadas para complementar esses estágios, ok? E nos outros dois formatos você vai produzir um relatório final e na iniciação científica um artigo. Maravilha, muito bem. Então, fora a questão dos formatos do estágio híbrido, nós temos, então, na sequência aí, professora, para nós falarmos um pouquinho sobre a observação participativa. O que vem a ser, para que o nosso aluno também tenha ciência do que significa. Isso. Em todos os formatos, talvez a extensão um pouco menos, mas você tem um momento de observação participativa. O que é? Observar o espaço, né, onde você vai estagiar, onde você está estagiando, na medida em que as circunstâncias assim o permitam, né? Claro, você não vai ser uma pessoa invasiva, não vai ficar, mesmo à distância, se portando de modo inoportuno, então tem que observar e fazer as perguntas para entender como se procede, como se organiza o trabalho ali, na medida que as circunstâncias assim o permitam, ou seja, sem ser invasivo, sem ficar atrapalhando o trabalho dos outros. E demonstrar também que você está observando, que você está entendendo tudo, se posicionando quanto ao desenvolvimento das atividades de uma forma ativa, porém com parcimônia, né? Porque você não vai também chegar e dizer assim, nossa, vocês estão fazendo tudo de uma forma, podia ser muito melhor, e daí começar a dar um monte de palpite. Então tem que ter uma medida ali, né, professora Renata, que é uma postura profissional. Cuidado, isso. Isso, é um cuidado, né? Uhum. Então, na sequência diz ali o nosso slide, olha, o estudante precisa saber ouvir e ver. Então, ele também tem que aprender quando perguntar e quando não perguntar, né? Assim como fazer as perguntas pertinentes na hora certa e tal. Então, a intervenção entre o estudante e os sujeitos no locus de pesquisa com vistas à sua formação teórico-prática, né? Então, é bem importante a observação participativa. É observar, sim, mas não é só ficar calado. Porém, quando se fala, tem que ser com todos esses cuidados que a gente acabou de mencionar aqui, porque você está ali na condição de estudante. Né? Pode até sugerir, às vezes é pertinente, é possível, né? Pode ser que até a instituição depois acolha, né, as sugestões, né, professora Eneida, desde que né, sejam respeitados e, enfim, ter todo esse cuidado em como, né, fazer a interlocução, como falar, como, né, se expressar em relação ao que está sendo observado, né? Então, isso também é importante, né, que se tenha esse cuidado, né? Bom, aí, dando continuidade lá, nós temos lá o próximo slide que vai falar da atuação. Como que precisa, então, né, ser essa atuação, professora Eneida? O que esse nosso estudante precisa observar, então?
Gente, basicamente, em todos os formatos do estágio, você vai ter um momento de observação participativa, que para cada um daqueles formatos, depois nos vídeos específicos a gente vai explicar com detalhes, e o momento das práticas. Na licenciatura, normalmente é a prática docente, né? Então, tanto no formato ensino quanto no formato extensão, o formato iniciação científica é o único que não tem uma prática a ser realizada, porém, ele tem uma pesquisa acadêmica e uma produção de um artigo com vistas à publicação, então a exigência da escrita é diferenciada nesse formato, né? E nos bacharelados, a prática profissional, no formato estágio profissional, por óbvio, né, é a prática mesmo em campo da atuação do bacharel, e na extensão, o bacharel também vai criar um curso, uma oficina, um projeto que interesse aos bacharéis, óbvio, tanto da geografia quanto das ciências biológicas. Então, sempre tem uma prática em que você vai se posicionar como docente, como profissional, e você vai falar para um público a respeito de um tema relativo ao seu estágio. Maravilha. Bom, então ele fez todo esse primeiro momento de observação, e o que ele vai precisar, professora Eneida, produzir, então? Ele analisou, enfim, observou, e agora essa produção do material, o que ele precisa apresentar? Vejam, o número 1 a gente está colocando ali planos e projetos, porque todos os estudantes, em qualquer estágio, em qualquer formato, terão que produzir ou um plano de aula, plano de ação, ou um projeto. Vejam lá, se você é da licenciatura e está fazendo estágio no formato ensino, você vai fazer plano de aula em alguns estágios e plano de ação, sobretudo no estágio de gestão e de diferentes contextos. No formato profissional, você que está estudando bacharelado, vai fazer plano de ação, em todos eles, formato profissional, todos os seus estágios. Se você escolheu fazer formato extensão, todos então que fizerem seus estágios no formato extensão farão um projeto de curso de extensão. E no formato iniciação científica, um projeto de pesquisa. Gente, essa produção, tendo link separado para postar os planos no AVA ou não tendo, tem que fazer. Porque aqueles que não têm o link separado terão que anexar os seus planos ou projetos ao produto final, que seja o relatório ou o artigo. E quem não anexar não terá o seu produto final aprovado. Então, não tem jeito, tem que produzir os planos ou projetos, ok? Essa é uma produção obrigatória. Maravilha. Vamos Temos lá. mais? Sim. Isso. Vamos lá. A pesquisa teórica em base de dados, né, ela é um pouco diferente para cada um dos formatos. Então, para o formato ensino, profissional e extensão, você vai fazer uma pesquisa teórica, uma leitura científica, com vistas a produzir a parte de fundamentação do seu relatório, que agora a gente não chama mais de relatório, essa produção final a gente chama de produção conceitual, dado o peso diferenciado que está se dando aos estudos desenvolvidos no estágio, né? E também vocês que escolherem o formato ensino profissional ou extensão, deverão produzir um material prático ou didático, manipulável, além de fazer também uma análise imagética, mas tudo isso está lá bem explicadinho no manual do ensino, no manual do profissional, no manual de extensão. O que é análise imagética? É assistir a um filme ou a um documentário que tenha relação com o seu tema de pesquisa nesse estágio e fazer a análise desse recurso, então, imagético, né? Para o pessoal que escolher a formação, o formato iniciação científica, então, além, como eu já disse, do projeto que está no slide anterior, vai elaborar um artigo científico que tem lá um número mínimo, número máximo de páginas, todas as exigências, né,
de um artigo científico, que aí a gente vai trabalhando ao longo desse estágio, que nesse formato vocês fazem conosco, professores da área das geociências. Vamos lá? Maravilha. Então, eu acredito, né, professora, que essa orientação inicial do que vem a ser o estágio, quais são os principais, o que o nosso estudante precisa observar, quais são os formatos, né? A gente já conseguiu explorar, então a gente deseja aí um excelente estágio, que vocês obtenham êxito, mas, né, atenção com todas as orientações, com todo o passo a passo, né, professora? A leitura do manual, ela é fundamental também para que vocês tenham êxito aí nos estágios, então, nesse momento, no ano de 2021, não é mesmo? Isso mesmo. Então, façam as leituras, qualquer dúvida, mandem para a tutoria e vamos lá, que temos que seguir a vida, né? Não dá para parar. Maravilha, gente. Bons estudos.